Bom, então, como que eu preparei aí esse material aqui para vocês para falar sobre boas práticas de prevenção, né? Primeiro, eu mapeei os principais tipos de roubo e da onde que veio isso, né? Eu não criei nenhum dado estatístico específico para isso, mas nesses últimos 2, 3 anos aí que a gente desenvolveu a tecnologia de pagamento para Honest Market, esse é um assunto que ele surge a todo momento com os clientes. E aí eu acompanhei algumas operações mais de perto, a gente foi identificando os roubos, a gente pegava o vídeo e aí criava um mapeamento, eu já vou explicar o porquê desse mapeamento, falava assim, olha, em tal situação acontece isso, então vamos criar uma ferramenta para prevenir isso. Então a gente conseguiu identificar aí quais são os principais tipos. Depois a gente vai fazer uma análise de casos, né? Então eu peguei alguns clientes que tiveram participaram aí em algum momento desse processo, né, dessa análise de casos e ações concretas para diminuição de furto. Eu pedi licença para eles para poder comentar aqui o caso deles, eles gentilmente cederam, então já queria começar agradecendo aí quem cedeu essas informações para eu compartilhar aqui, com o objetivo aí de desenvolver todo o mercado. E aí eu vou falar de alguns trade-offs também, né? Ou seja, que escolhas que você tem que fazer que eventualmente você toma uma decisão implicando numa troca, né? Então, por exemplo, né, uma troca óbvia, se eu quero colocar uma trava na entrada ali da minha loja, naturalmente menos pessoas vão comprar porque eu gerei um atrito a mais ali, né? Comentei disso, a Fernanda comentou disso também. E aí depois um compilado dessas boas práticas. Então, primeiro, caso 1, principais tipos de roubo, né? A pessoa finge que vai pagar, escaneia os produtos e não paga. Então, principal causa de roubo número 1. A pessoa vai, finge que paga, fica ali na frente do PDV, né? Ou em operação que pagamento é pelo aplicativo, ela finge ali que está escaneando o produto. Ou eventualmente até escaneia o produto no PDV, fica ali em cima, né? E vai embora. Acho que como o mercado é pequeno, no sentido de que é nichado e as pessoas se conhecem e tudo mais, vocês devem ter visto ou recebido alguns vídeos aí sobre, né, roubo, e aí tá a pessoa ali na frente e tal. Né? Então, esse é um dos principais casos. Né? O outro caso é que a pessoa ela escaneia todos os produtos, então ela pega ali 3 itens. Ela pega um, passa no totem, pega o outro, passa no totem, pega outro, passa no totem. O terceiro é um Trident, aí ela fica na frente ali, tira tudo, paga o Trident, leva um Monster e uma Heineken. Né? O combo... Um combo mágico aí, né? O terceiro caso aí, a pessoa ela pega um produto, tenta pagar, por qualquer motivo ela não consegue e aí depois ela esquece, né, de pagar, né? Então, que aí não tem talvez, digamos assim, né? Dizem que a ocasião faz o ladrão, né? Mas ela deu um problema ali no pagamento qualquer, tá sem internet, né? Enfim, deu problema na maquininha, né? E aí ela não conseguiu pagar, ela fala, vou levar, depois eu pago, né? Porque agora não foi culpa minha. E aí ela esquece que tem que pagar. O quarto caso, a pessoa entra, pega o produto e vai embora. Simplesmente ela entrou, pegou o produto e foi embora. Então, assim, esses são os 4 principais casos. Tem outros casos? Tem. Tem roubo de funcionário, tem, né, criatividade não falta aí para o pessoal desviar a mercadoria. Mas como que a gente chegou à conclusão que esses são os principais? É porque a gente desenvolveu ferramentas de prevenção que, ao prevenir esses tipos de furto, o índice de desvio caiu para um número muito baixo, né? Então, assim, tem porquê, uma vez que você chega ali a menos de 1, menos de 0,5%, qualquer investimento que você faça aí para tentar prevenir mais ainda, às vezes o custo desse investimento vai ser
é menor do que o potencial retorno, então, pô, não faz sentido, né? Em resumo, quais são os gatilhos, né? Então, assim, eu tenho um gatilho que é a conduta do meu cliente, né? Um cara que tem uma conduta errada, ele vai lá, ele vai lá e vai tentar roubar, ele vai tentar burlar, né? Se fosse uma vending machine, é aquele cara que tenta enfiar a mão pela gaveta para tentar pegar o produto da mola, chacoalhar e tal, né? Então, assim, ele tem uma conduta errada. E o segundo é um problema de pagamento que implica numa conduta de furto, né? Então, ou seja, tem um produto não cadastrado, ele passou o produto no totem ali, deu o produto não cadastrado, ele fala, eu tentei pagar, não consegui, e vou levar embora. Ou ele tem um problema para pagar de qualquer natureza, ou falta de meio de pagamento, né? E aí pode ser por qualquer coisa, né? Por um problema, ou porque você só tem um método, ou porque o método disponível está com algum problema. E aí as ações mais realizadas, né? Então, assim, colocar a trava na porta. Então, é muito natural. Hoje eu fui abordado por várias pessoas assim, né? Eu tô com um furto e vou colocar trava em tudo. Eu falei, não, espera que eu vou falar sobre isso às 6, senão eu ia repetir o discurso aí várias vezes. Então a ideia é falar aqui agora um pouco sobre isso, né? Mas acho que essa é uma principal ação, assim, vou colocar trava, então que agora a trava resolve meus problemas. Ou instalar câmera, né? Tem gente que instala câmera, tem gente que fala que câmera é caro, enfim, mas instalar câmera também é uma ação. E monitorar as ações dos clientes pelas câmeras para tentar resgatar o valor. Essas são as principais ações aí que o pessoal faz no sentido de prevenção. Mas aí ficam as perguntas, né? Elas funcionam e quais são os trade-offs aí? Quais são as trocas que você está fazendo quando você toma uma ação desse tipo? Então, por exemplo, mais fricção é igual a menos faturamento. É meio óbvio, né? Assim, é o que a gente falou aqui e vem falando sempre. Quanto menos fricção a gente tem, eu vou até resgatar uma palestra de 2019, quando a gente conversou de tendências de tecnologia. Eu citei o caso da Disney, né, que tinha a pulseirinha mágica. Na Disney, quando eles colocaram a pulseira mágica lá, o faturamento aumentou absurdamente, porque assim, como que você paga? Você nem lembra que está com cartão, você simplesmente chega e faz assim, pum. Então você quer furar fila, você faz assim. Você quer comer alguma coisa, você faz assim. A hora que você vê no seu cartão, pô, mas por que eu gastei tudo isso? Já foi, né? Agora, quando você tem que tirar o dinheiro no bolso, dói, né? Então, quanto mais etapas você tem ali, mais a pessoa vai ficando resistente, mais ela vai formando uma consciência sobre, não, né, era uma compra por impulso, não vou comprar e tal. Não preciso desse Kit Kat. Esse Kit Kat engorda, né? Melhor não tomar só Coca-Cola, faz mal. E quanto mais monitoramento, mais mão de obra, mais custo, né? Então, assim, não, mas eu vou encher, vou montar uma central de monitoramento, só que aí, eventualmente, você vai ter que ter pessoas ali olhando 24 horas para as câmeras para identificar o que está acontecendo, né? Então, esse é um desafio, e desafio que imagino que a maioria de vocês passe aí, né? E aí, o que mais eu posso fazer? E se a pessoa pode ir presa, né? Então, pô, teve um furto. Posso prender a pessoa? Né? E aí eu vou tentar responder essas perguntas, ao invés de falar assim, façam isso, façam aquilo, não. Eu achei que o melhor jeito de responder isso, quando a gente estava lá em 2019, que tinha, então, a palestra de tendências na época, né? E eu cheguei a comentar, olha, eu acredito que micromarket vai se desenvolver, essa é uma tendência de mercado e tal. Todo mundo era muito, né? Pô, mas e o furto? O furto vai ser um problema para esse mercado e tal, né? E de fato é a maior preocupação aí das empresas. Mas agora a gente pode analisar por uma outra perspectiva. A gente pode analisar pela perspectiva do seguinte: o que aconteceu com algumas operações e que deu certo, o que não deu certo, e tentar responder o porquê, né? Diferente lá de quando a gente analisa tendências, que a gente tenta montar um cenário futuro e a gente tenta olhar para frente, né? Tem o hábito do consumidor, ele faz isso, então eu acredito que vai acontecer isso, aí monto minhas hipóteses e vou validando. Aqui o exercício é o contrário, é olhar para o passado, né? Então, assim, o que fizeram, como fizeram, por que fizeram, e aí eu vou tentar replicar algumas coisas para ver se também funciona para mim, né? E essa é a ideia aqui, né? Eu comentar alguns casos para que vocês tentem gerar insights aí de como que vocês podem melhorar o furto para vocês. E aí, né, a má notícia, né,
é que não existe bala de prata, né? Assim, não tem uma coisa aqui que eu vou falar que todo mundo vai fazer amanhã e diminuiu para todo mundo. Na verdade, vocês vão ver que tem operações diferentes que, na verdade, tem uma coisa que todo mundo fez que dá um resultado mesmo, mas que operações diferentes às vezes funcionam em contextos diferentes, né? Então, vamos lá. Primeiro caso que eu queria comentar é no Menu. É uma empresa que já não está mais no mercado, a operação dela foi vendida, né? Mas eu pedi gentilmente aí para as pessoas que estavam na época para eu poder compartilhar a experiência, e aí eu queria compartilhar o que aconteceu com eles, porque gerou um insight muito interessante, né? Eles tinham uma operação média aí, né, de algumas dezenas de PDVs. Eles tinham um aplicativo próprio, que na verdade não era exatamente um aplicativo, era um site que você entrava. Foi um negócio feito ali foi bem no início ali desse movimento aí do Honest Market, né? Eles tinham uma aplicação para sampling, se eu não me engano, dentro de Uber e motoristas por aplicativo, e adaptaram aquilo ali para funcionar no condomínio, né? Então, eu acho importante fazer esse comentário aqui, porque quando a gente olha assim como a gente olha para frente, é legal a gente olhar os hábitos dos consumidores. Quando a gente olha para trás também, que a gente tem que considerar as premissas, né? Porque de repente a gente pode chegar a conclusões erradas do tipo, todo pagamento por aplicativo vai acontecer isso aqui. Não é isso. É bom entender o contexto. E aí tem uma outra essência aqui que eu acho que é a chave do negócio, né? Atuação em condomínios, né? E eles tinham um desvio da ordem de 14%, né? Quando o pessoal dando o menu me procurou. E aí eles não me procuraram por causa do desvio, eles me procuraram porque eles estavam tendo problemas lá com o sistema de pagamento deles, e de disponibilidade e tal, tinha lugares que não tinha internet, e eles queriam colocar alguma coisa que tinha maior disponibilidade, e aí eles começaram a trocar toda a operação deles por totem. Fizeram um teste, deu certo, começaram a colocar nossos totens. Só de mudar para totem, caiu de 14% para 5%. Né? E aí aquilo que eu falei, né? Assim, acho que a gente tem que olhar as premissas corretas para entender o que os números estão nos dizendo, né? Eu não estou falando aqui que o pagamento por aplicativo em relação ao pagamento por totem tem um furto menor, então migramos todos para totem. Não é isso. Na verdade, porque assim, a maturidade do desenvolvimento das tecnologias estavam em momentos diferentes, e eles entendiam que tinham de fato um problema com o método de pagamento deles. Quando eu coloquei o totem, o que aconteceu na prática, né? Sim, tinha quase 10% aí por problema problema de sistema de pagamento, mas quando eu coloquei na totem, o que aconteceu na prática não foi uma mudança de canal de pagamento. Eu tive um aumento da disponibilidade do meio de pagamento. Então, lembra aquele roubo, que era uma característica do roubo assim, eu tentei pagar, não consegui, pago depois, e o depois ainda não chegou, né, para alguns clientes da época do No Menu. Ainda estão esperando aí para pagar. Então, assim, quando eu aumento a disponibilidade, e a disponibilidade, né, internet, enfim, meios diferentes de pagamento, a tendência é que eu tenha um desvio menor. Essa é a conclusão que eu queria tirar desse caso aqui para vocês. Caso prático, né? Assim, aconteceu. Outro caso que eu queria comentar, e-market, né? O pessoal da e-market aqui na frente, obrigado. Qualquer dúvida, vocês procurem ele, pessoal. Desvios aí da ordem de 1 a 3%, operação própria aí com licenciados, média operação, né, de algumas dezenas de PDVs, e eles têm um totem para pagamento e tem pagamento via app. Tem uma operação combinada aí dos dois. Né? Eles têm uma central de monitoramento com equipe dedicada, tem trava em todos os containers. Então, assim, para quem quer colocar trava, esse é um exemplo interessante. Eles já começaram com trava, né? Acho que eu lembro da nossa conversa no início, eles falaram assim, olha, eu já vou começar com trava que é para não ter problema. Né? Mesmo que o faturamento seja menor, eu quero assumir esse risco. Ou tem outros assuntos aí relacionados à questão de ter a informação dos clientes e tudo. Eles já prenderam uma pessoa que estava furtando. Né? Então, acho que vocês viram um vídeo de uma pessoa que foi presa, não é da loja deles. Né? Na verdade, a prisão aconteceu já tem uns 6 ou 8 meses.
E aí ela aconteceu por meio de uma conexão, né, assim, tem que ter o relacionamento com o condomínio, tinha uma pessoa que era reincidente, elas chamaram a polícia, abriram um boletim de ocorrência e a polícia foi lá no condomínio, não encontrou a pessoa, foi na empresa da pessoa e prendeu a pessoa na empresa da pessoa, com todas as evidências ali. Será que isso gera uma propaganda legal no condomínio, né? Será que alguém mais vai se arriscar a roubar lá nesse condomínio? Aconteceu de novo, Rodrigo? Não, né? Então aí já tem um primeiro insight, né? A gente tem que cuidar da operação para mostrar que roubar é errado, né? Parece óbvio isso, parece que tem que educar, mas essa educação é importante. E quando a gente faz esse processo dentro da operação, o resultado acontece. Pô, mas dá trabalho. Dá trabalho. Fazer o quê, né? Assim, característica do negócio agora, né? No começo, principalmente, é uma coisa que tem que estar atento aí, né? E aqui uma coisa muito interessante, né? Eles tinham trava em todos os containers, tinha câmera, tinha tudo, só que no começo, principalmente da operação, eles tinham uma dinâmica diferente, eles não estavam atentos a controle de estoque, controle de desvio, nem nada. E aí, de repente, quando eles foram medir o desvio, tava um desvio gigantesco, né? Pô, mas com trave e tudo. Como assim, né? Eu consegui identificar as pessoas, a pessoa, ela se cadastra no aplicativo, ela se identifica para entrar e ainda vai e rouba, né? Ela vai, deixa a cena do crime com todo o rastro e não tá nem aí. Então, assim, primeiro insight aqui, um outro insight, na verdade, desse caso, é que só colocar trava não adianta. Você só vai ter o pior dos dois mundos. Você vai ter desvio e você vai cair o faturamento. É isso, né? A trava não inibe, ela inibe talvez tanto quanto a câmera. O que inibe é uma outra coisa, que é igual ele fez ali. Ele prendeu a pessoa que estava cometendo delitos ali na loja dele. Depois disso, acabou. Pode até tirar a trava. Pode até tirar o sistema de pagamento. Vai procurar ele para pagar agora, né? Então, assim, tem a ver com trava, né? Assim, tem impactos? Tem. Mas o que a gente tem observado é que a operação cuidando da loja mais próximo do estabelecimento é o que de fato traz resultado, tá? E aí o acompanhamento de perto diminui os furtos, né? Que aí trouxe aí os roubos aí na ordem de 1 a 3%. Como a comunicação e relacionamento com o condomínio e o síndico é possível realizar prisão, então assim, mas vai prender, como que funciona isso? É relacionamento, né? Eu tenho que entender qual a dinâmica do condomínio, tenho que ter um bom relacionamento com o síndico, eu tenho que conseguir, porque assim, eu vou ter que acionar o síndico e falar assim, quem que é essa pessoa eventualmente, ou no caso deles que tem a trava em todos os condomínios, em todos os containers, isso facilita porque ele sabe quem estava lá dentro, mesmo que a pessoa nem tenha passado pelo self-checkout, falou, fulano de tal aqui tal entrou, e aí, né? Consegue me ajudar? Tá roubando, vou ter que tirar a loja daí. Então, essa parte é importante e é o que faz você conseguir, então, fazer os movimentos, as ações junto ao condomínio. E uma taxa de recuperação da ordem de 90%. Esse é um dado muito legal. Eu estou falando de taxa de desvio de 1 a 3%, e aí talvez tenham operadores aqui que estão com uma taxa de desvio alta também, né? E aí já estão associando direto, né? Pô, eu tenho uma taxa de desvio de 6%, ou seja, estou perdendo 6%. E aqui o que eu estou falando ele tem uma taxa de 1 a 3%, só que ele tem uma taxa de recuperação de 90%, ou seja, vou assumir que 3% aqui é a taxa de desvio dele. Dos 3% ele recupera 90%, ou seja, cai para menos de 1% o desvio real, porque ele está atuando na operação e consegue resgatar isso. Como consegue? Relacionamento com o síndico, acompanhamento de perto para quando acontece o evento conseguir atuar. E aí entra um ponto-chave, você ter recurso para isso, né? A gente desenvolveu algumas ferramentas, eu agradeço a diversos clientes aqui sobre os pitacos da ferramenta, eMarket, Inova, todos que deram aí sugestões sobre como aperfeiçoar para ficar mais fácil de identificar o desvio.
e fazer com que algo que você precisaria fazer monitorando 24 horas ali as câmeras, você consiga pegar no momento em que acontece e já atuar em questão de minutos depois. Então, por exemplo, né, a gente tem uma ferramenta ali de acessos suspeitos que quando alguém entra no container e não tem nenhuma venda, ele já consegue clicar no botão ali e ver o recorte de vídeo daquele momento. Então ele não precisa assistir o dia inteiro. Ele fica lá, teve um acesso suspeito, a central clica lá, vê, opa, a pessoa pegou aqui e não passou. Quem que entrou? E aí já consegue atuar. E aí eu vou comentar então agora de um outro cliente, né, um outro caso, a Inova Machines. Desvio inferior a 1%, operação própria e franqueada, grande operação, é uma operação grande. Lojas abertas e sem trava. Então, olha que interessante. O caso anterior tinha trava em toda a porta. Aí fala, Leandro, mas é trava que resolve. Essa aqui não tem trava. O que será que o pessoal, qual a mágica que o pessoal faz lá? Então, procure eles lá, que eles devem explicar o que eles fazem lá. E 2 totens por PDV. Né? Então, toda loja deles tem 2 maquininhas ali de cartão. Tem uma central própria de monitoramento para identificação dos desvios. E por que 2 totens por PDV? Lembra que eu comentei que um dos problemas é a pessoa tentar pagar, não conseguir, ela fala pago depois e vai embora? Quando você, digamos, vamos supor, né, estatisticamente, que você tem um totem, e foi até disso que surgiu essa ideia, você tem um totem que ele dá um problema a cada 10 tentativas, certo? Eu falei mais cedo, quem estava aqui, né? Não é vergonha isso, no começo a gente tinha muita dificuldade, né? Dava muito problema e tal, e aí uma das soluções foi, cara, precisamos resolver isso, mas a nossa velocidade de desenvolvimento não está acompanhando a necessidade de mercado, principalmente em lojas maiores. Como que a gente faz isso? E se a gente colocar mais um totem? Por que colocar mais um totem? Porque se for um problema de internet, eu posso deixar um na Wi-Fi e um no 3G. Posso deixar um na Vivo e um na Claro. Posso deixar um com um leitor de código de barras, outro com outro leitor de código de barras. Pode deixar um na Cielo, um na PagSeguro, né? Sei lá. O pessoal da PagSeguro, 2 PagSeguro, pessoal. Não tem Cielo, não. Isso é PagSeguro. Funciona bem. Então, assim, eu consigo variar. Então, se eu tenho um índice de erro, né, de 1 em 10, quando eu coloco 2, para que eu não consiga pagar, a probabilidade ela é a multiplicação das probabilidades individuais. Então, 1 em 10 e 1 em 10 não é 1 em 20, é 1 em 100. Então, eu vou diminuir absurdamente a probabilidade de indisponibilidade do sistema de pagamento. Porque a soma das probabilidades individuais, mesmo que elas sejam altas, como a probabilidade é a multiplicação das duas, vai dar muito baixo. E com a evolução do sistema de pagamento e ficando cada vez mais robusto, o individual diminui de 1 para 10 em 1 em 30, e aí é 1 em 30 e 1 vezes 1 em 30, aí vai para 1 em 900. A probabilidade de dar um problema nos 2 totens e ninguém conseguir pagar, né? Então, assim, essa ação simples, às vezes você paga ali a mensalidade de um totem a mais, mas você joga lá para baixo a probabilidade de ter um desvio desse tipo. É lógico que aí é um ponto importante, né? Assim, não adianta, por exemplo, né, eu vou colocar 2 totens, aí eu coloco os 2 na Wi-Fi. A ideia é você usar variáveis que estejam desassociadas, né? A probabilidade ela vai diminuir se as variáveis estiverem desassociadas. Se tiver os 2 na Wi-Fi, não vai adiantar nada. Ou os 2 com a Vivo, né? E ferramentas para identificação de furto para facilitar o trabalho. Então, eu já vou comentar disso, das ferramentas. Acompanhamento de perto diminui o desvio. Então, assim, primeiro case eu comentei da disponibilidade do sistema de pagamento. Aqui eu reforcei isso com a estratégia que eles adotaram. Mas todos os casos, e aqui a operação, eu quero reforçar isso, é uma operação aberta, não tem trava. Para entrar na loja, né? Não estou falando de trava de bebida alcoólica, é outra questão. Mas não tem trava para entrar na loja, né? A pessoa para entrar na loja, a loja está ali, ela pode entrar lá, pegar e ir embora. Então tem todas essas dificuldades de
pô, quem que é a pessoa porque não está identificada, tudo isso aí que eventualmente a maioria de vocês passam. A eficiência da central de monitoramento é chave. Por que é chave? Porque assim, se eu tenho um desvio de 1% e a minha loja fatura 10 mil, às vezes eu vou olhar aqui, quanto que é 1% de 10 mil? Talvez não valha a pena eu investir para recuperar. Mas quando eu tenho 100, 200 lojas, aí já é 1% de 10 mil vezes 100, né? Se for a média das lojas. Aí já vale a pena. Só que assim, não adianta eu ficar enfiando gente numa central de monitoramento, né? Eu tenho que ter ferramentas que deixem esse trabalho eficiente, né? E ter sons ajuda a identificar os problemas, isso eu vou comentar agora, tá? E uma taxa de recuperação de 50%. Por que é 50%? Porque o índice de desvios dele já é menor, né? Então, assim, já é menor, você tende a recuperar menos. E aí aqui eu queria comentar já de outras ações que a gente fez aí em termos de desenvolvimento de tecnologia. Assim como eu tenho o acesso suspeito, que a pessoa entrou na loja, não pegou nada e foi embora, aliás, desculpa, ela entrou e pegou, mas ela não pagou e foi embora, né? Então eu consigo olhar aquele recorte e falar assim, olha, dentro do intervalo aqui que a pessoa ficou dentro da loja, não teve nenhuma compra. Tem alguma coisa errada aqui. Eu também tenho as transações suspeitas. Que assim, lembra que se a pessoa clicou no menos, ela pode ter clicado no menos e não só paga o Trident? Vocês estão vendo uma linha vermelha aí? Essa linha vermelha é o produto que a pessoa subtraiu. Então eu consigo enxergar exatamente o seguinte, a pessoa passou 10 produtos no carrinho e aí ela tirou 9, pagou só 1. Eu vou olhar essa transação, aqui vai aparecer como uma transação suspeita. Eu consigo olhar essa transação e aí quando eu entro em contato com a pessoa, eu consigo falar assim, olha, eu vi você saindo da loja e você saiu com um item tal, tal, tal e tal e você só pagou o tal. Você não precisa ficar olhando na câmera, está aqui. E mais, você consegue filtrar depois as transações pelo número de cartão da pessoa para ver se ela fez isso outras vezes. Que provavelmente ela fez, né? E ali tem um workflow que, para aumentar a eficiência da central de monitoramento, ela pode ir marcando lá, olha, isso aqui eu analisei e está tudo certo, não tem nenhum problema. Essa aqui eu analisei e tem problema. Então eu posso ter uma pessoa só para identificar problemas e uma pessoa, por exemplo, que pega só os problemas e cuida do reembolso, né? Nossa, que trabalho, né? Depende do tamanho da operação, né? Então, assim, é um investimento que, se você quiser ter uma operação grande, você eventualmente tem que fazer para diminuir os desvios. Só que já otimizado por uma ferramenta que, ao invés de você ficar olhando 24 horas de vídeo de todas as lojas, você vai direto no ponto que você tem que olhar. E aí eu falei de itens subtraídos, mas aqui também entende quando a pessoa cancela a operação. Então ela foi lá, clicou em cancelar e foi embora. Tem as transações canceladas aqui que também... Então percebam que os principais casos de furto, eu tenho alguma ferramenta que vai mostrar, né, que vai mostrar ali como eu chego no problema, né? E mais recentemente a gente adicionou agora sons da maquininha, então... quem já tem aí o sistema, atualizem o software da maquininha. Agora, quando tem uma transação de sucesso ou fracasso, ou a pessoa clica no menos ou clica no mais, tem sons específicos. Já tinha os barulhos da maquininha que ajudavam na identificação de alguns problemas pelo som da câmera, mas agora fica muito nítido. E se a pessoa faz uma operação, fica nítido para as pessoas que estão ao redor e para ela mesma que a hora que ela clicou, todo mundo sabe que ela clicou no menos, porque faz um barulho muito específico, né? E a intenção aqui agora é a gente trabalhar não só com a identificação do furto depois que aconteceu, mas é quando a pessoa clica no menos, a gente fala assim, tô te olhando. E aí ela, opa, peraí, então deixa eu refazer aqui e pagar que todo mundo sabe que deu errado, né? A gente começar a trabalhar na prevenção de fato, né? Eu expliquei um pouco de tecnologias, e aí eu falei da loja da Amazon Go, a Fernanda também comentou, né? É claro que talvez o mundo ideal seja a gente conseguir chegar naquele cenário, mas percebam que aqui, com uma solução com um custo bem menor do que aquele, a gente já consegue uma taxa de desvio bem menor com recursos e acompanhamento de perto.
E aí mais um caso, né? A Smart Store, ela tem operação com licenciados, pequenas operações. Então, o que eu tomei o cuidado aqui? Peguei clientes com grandes operações, né? Centenas de PDVs, clientes com operação média, dezenas de PDVs. E nesse caso, a Smart Store tem muitos PDVs, mas os PDVs eles são geridos, né, pelos licenciados que têm poucos PDVs para cuidar. Então seria equivalente aí a alguém que tem poucos PDVs para cuidar. E aí a ideia é ir fazendo essas análises aí, né? Desvio de 1 a 3%, todas as lojas abertas também sem trava, não tem trava na entrada da loja, entra sem trava. 2 totens por PDV, e aí eu já expliquei, né, o que 2 totens por PDV significa, né? Não vou ser muito repetitivo aqui. Características, né? Maior proximidade do licenciado ao mercado com acompanhamento de dono. Então, assim, quem tem operação aqui sabe que quando vocês estavam começando na operação, você sabia o nome de todos os síndicos, de todos os moradores, todos os produtos que estavam lá e tal. E aí, eventualmente, você vai lá para 30, 40, 50, 100 lojas, aí você não sabe mais nem o nome dos seus funcionários, né? Mais nem do síndico. Poucos PDVs para acompanhar, então quase inventário no feeling, né? É engraçado que eu agora menos, né? Mas eu sempre tive muito conectado ao suporte. Quando eu falo menos, não é que eu não estou conectado, eu estou muito próximo do suporte da minha empresa, porque eu acredito que esse é o coração, essa é talvez o pilar fundamental da área comercial da empresa para o nosso negócio, talvez para qualquer negócio, mas para o nosso negócio eu não tenho dúvida disso. Mas eu estou um pouco distante do atendimento de fato, né? O que eu quero dizer é que assim, eu não fico lá mais fazendo atendimento, mas eventualmente ainda recebo alguma mensagem ou acompanho alguns atendimentos. E é curioso que com alguns operadores com operação menor, às vezes eles chegam para mim e falam, não, sumiu aqui um Kit Kat, né? E aí, pô, mas como que você sabe? Aí a gente conhece alguns operadores, ele não faz controle de estoque, não faz controle de nada. Ele tá tão acostumado ele sabe que, não, comprei uma caixa de Kit Kat, aí eu entrei, como eu comprei uma caixa tem 24, sei lá, e aí agora eu vi que tinha 2 e eu olhei as vendas no período, não bateu, né? Então, assim, é quase no feeling, ele tá ali, tá no dia a dia, tá acompanhando, sabe o que tá acontecendo. Então, consegue pegar com mais facilidade, né, eventos desse tipo. E os motivos dos 2 totens, aumentar a disponibilidade de pagamento, né, isso eu já comentei em outros casos. E aí, né, algumas conclusões, a proximidade do PDV simplifica a análise, né, que eu falei, esse lance do inventário no feeling, saber o que aconteceu, conseguir entender, você não tem tempo ali gastando para analisar dados, ou pelo menos é muito mais rápida essa análise. A ação rápida diminui os eventos de furto. Licenciados com poucos PDVs facilitam um relacionamento humanizado, facilitando a recuperação. Lembra que eu comentei assim, por que uma pessoa foi presa lá? Porque ele tinha um bom relacionamento com o síndico, eventualmente um bom relacionamento também com a polícia para abrir o boletim de ocorrência e tal. Mas quando eu tenho pessoas cuidando de poucas lojas, esse bom relacionamento ele continua mesmo que eu tenha muitas lojas agora, porque minha rede está mais alta, né? Tem, né, mais abrangência, mas eu tenho várias pessoas acompanhando de perto ali aquela rede. Uma coisa que começa a ficar difícil quando eu tenho muitas lojas numa operação própria. Então a conclusão é que poucas lojas desvio baixo e muitas lojas de desvio alto. Não, né? Como eu falei, assim, tem as tendências da média, né? Então, assim, esse é um fato, mas por outro lado, você tem um exemplo aqui de uma operação que tem muitos PDVs e tem o menor desvio aqui apontado, né? São mais características que aí, como eu falei, né, não tem a bala de prata, vocês vão ter que olhar para a operação de vocês, para os skills de vocês, para a característica do mercado de vocês e tentar identificar aí o que faz sentido para vocês, né? E a taxa de recuperação de 80%, então, como eu falei, né, mais uma vez, um índice de perda real menor que 1%. E aí eu montei um gráfico, né,
porque gráfico é mais fácil explicar as coisas, pelo menos para mim que sou engenheiro. Olhando essas operações e o histórico que eu conversei com os clientes, como eu acredito que se comporta uma curva de desvio ao longo do tempo de uma operação que não tem acompanhamento de perto, que é a linha azul. Então eu não faço ação nenhuma, eu simplesmente ponho trava lá, ou simplesmente ponho o PDV e deixo acontecer. E de uma operação que eu faço um acompanhamento de perto, que eu vou tomando ação, né? E aí, assim, isso não tenho dúvida, tá, pessoal? É característica de todos os locais que tem esse tipo de operação. Se você não acompanha, o desvio começa a acontecer, as pessoas começam a entender que quando tem o desvio ninguém faz nada, e aí um vai falando para o outro, a pessoa que tinha pego um Kit Kat, tentou pagar, não conseguiu, levou, viu que ninguém reclamou, ela nem tenta mais pagar, daqui a pouco ela está descendo para pegar 6 long necks, daqui a pouco ela está fazendo um churrasco, já está pegando a long neck, a carne para todo mundo, né? Ao passo que se eu tomo uma ação, na hora o desvio, né, cai. Só que percebe que tem umas lombadinhas ali, né? Não é um negócio que eu faço uma vez só. Eu tenho que cuidar no começo, mas as pessoas esquecem, né? Daqui a pouco vai esquecer que foi preso alguém lá no condomínio, infelizmente. E aí vai ter que prender mais alguém para servir de exemplo, né? Ou rodar um vídeo da pessoa presa, não sei, né? E aí eu queria compartilhar algumas conclusões. Então, assim, como eu falei, a ideia era mostrar alguns casos de operações reais, de colegas que estão aqui entre vocês, eventualmente vocês conversaram, mostrar na frente deles, né, para não depois falar que eu falei coisa errada. Então, se eu estiver mentindo alguma coisa, podem procurar eles aí para confirmar os dados. E tentar gerar insights para que vocês, na loja de vocês, né, consigam ter um desempenho que viabilize, né? Porque eu sei que, eu vi ali na pesquisa a gente respondendo que tem desvio de 10%, né, acima de 10%. Então, a gente está falando de um negócio que deve deixar uma margem líquida aí de 22%, quando está muito bem azeitado, 23%, né? Vou pôr de 20% a 25%. 10% já foi, né? Você bagunçou a operação ali em alguma coisa, você está pagando para trabalhar, né? Então, e perda desse tipo, quando você corta um faturamento, quando você perde um faturamento, né? Então, deixei de faturar R$1.000. Tá, mas para faturar aqueles R$1.000, você ia pagar 900 do custo da mercadoria vendida. Você ia, né, colocar R$900 ali para poder faturar 1.000. Custo, que é perda, é margem direta, né? Então, assim, se eu perdi R$1.000, não tem mais custo, né? Se eu recuperei esses R$1.000, é R$1.000 líquido, né? É na veia, né? Então, R$1.000 em perda é muito mais expressivo do que R$1.000 em faturamento, né? Não sei se eu consegui explicar, mas a ideia é só deixar claro que, assim, às vezes, você recuperar R$100 de perda tem o mesmo efeito de que você aumentar R$1.000 no seu faturamento. Identificar rápido influencia desvio, né, diminuição do desvio. Simplesmente colocar a trava não resolve. Então, assim, quem me perguntou assim, não, eu vou colocar trava porque, cara, sem trava não funciona. Eu sinto muito ser o portador da má notícia, com trava não resolve. Né? Não é a trava que resolve. E aí o que eu falei, né? Não tem bala de prata, não tem uma coisa única que vai resolver, mas no fim tem uma coisa que é a característica comum de todos. É a operação de olho na loja. Se você não tem operação de olho na loja, não adianta, não vai ter mágica. Se você não tem alguém olhando, fazendo inventário, olhando o produto que está desviado para acionar o condomínio, a empresa, o que quer que seja, para que o desvio seja recuperado, e às vezes a intenção talvez não seja nem recuperar o desvio, às vezes você vai perder aquilo, paciência. Mas você tem que passar a mensagem para o seu cliente que você está de olho, né? E aí vocês viram que a mensagem de que está de olho ela é relevante. Aumentar a disponibilidade de pagamento diminui o desvio, né? Então, comentei aí sobre exemplos práticos aí, teve um exemplo que caiu 10%, né?
ele não fez nada além, ele não mudou nada na operação dele, ele simplesmente trocou o meio de pagamento. Ainda tinha um desvio alto, mas assim, toda aquela gordura era meio de pagamento. E ainda de quebra ele teve um aumento de faturamento porque ele colocou um meio de pagamento que mais pessoas no condomínio que ele estava aceitavam, então elevou o faturamento. Mas em relação ao desvio teve isso. E agora um insight interessante, né? Vocês viram algumas notícias aí falando assim, o índice de desvios no Honest Market é o dobro do varejo. Sim, né? Acho que se a gente olha a pesquisa lá que o Caio mostrou no começo, olhando para a média de todas as operações, tende ali no intervalo de 3 a 6%, só que tem uma característica que tem nesse mercado que no varejo tradicional talvez não tenha. Aqui é possível recuperar. Porque se você tem uma ação de uma operação próxima ao ponto de venda, você consegue acionar as pessoas. Em geral, você não põe no local público, que é aquilo que a gente estava discutindo, né? Local público, talvez o modelo seja a Amazon Go, ou que o Mufato criou agora, tal, ou geladeira inteligente, enfim. Então você não vai pôr um Honest Market no local público, né? Eu pelo menos não colocaria. Não quero testar essa hipótese. Então você vai colocar no local fechado. Local fechado, o que é local fechado? Condomínio, empresa, academia, você consegue identificar as pessoas. E aí você conseguindo identificar as pessoas, você consegue recuperar. E aí a sua taxa de desvio real, sua taxa de perda cai para 0,5%. Então é um negócio muito significativo, né? E aí a taxa que era o dobro do varejo cai para menos de 6 vezes, né, a taxa do varejo comum. Então é isso. Eu espero, principalmente aqui durante todo o evento, mas em especial agora com esse último conteúdo, que eu sei que é uma dor muito forte no mercado, ter trazido insights para vocês, para quem já está, para melhorar a eficiência da operação, para quem quer entrar eventualmente, ter uma informação para começar de uma maneira mais consistente, né? Não começar eventualmente com decisões que vão só vai criar algo que previne faturamento, né? Você põe uma trava lá, vai prevenir faturamento, não vai resolver o problema de desvio. Tem que ter o acompanhamento de perto para resolver desvio, né? E com o restante do conteúdo aí, gerar insights para vocês, né? Decidirem aí abrir ou não o negócio, investir mais. Então é isso, muito obrigado. Eu vou chamar aqui a Terezinha de novo, que ela vai conduzir aqui daqui para frente. Obrigado, pessoal.